Neste módulo aplicamos o conceito de volume através de determinantes para calcular comprimentos de linhas ou áreas de superfícies que são variedades. Portanto, temos esta definição de volume K de uma variedade. Portanto, eu aqui fiz um desenho, um esquema geral do que é que poderá ser uma variedade. Por exemplo, uma variedade que é uma superfície em R3. Portanto, aqui temos N em R3. Uma variedade com K igual a 2. Portanto, a nossa variedade M, em geral, está mergulhada em Rn. U é um subconjunto de RK, portanto, o nosso K sendo 2, este conjunto pode ser ou um aberto, ou fechado, ou ter alguns pontos de fronteira e outros não, porque para o integral nós vamos exatamente extrair do conjunto o conjunto de pontos problemáticos, desde que este volume, desde que este conjunto tenha um volume K igual a 0, o integral não vai sofrer com isso. Pronto, então estas são as condições e a definição para o volume passa a ser a do integral sobre o U menos x, portanto, sobre o domínio ao qual extraímos o domínio dos parâmetros. Portanto, vamos precisar de uma parametrização, que é esta aplicação gama de U em M. Está aqui dito, não é? Portanto, precisamos da parametrização e o integral passa a ser dado como a raiz quadrada do determinante. Portanto, vamos usar o conceito de determinante de uma matriz que há de ser a derivada da parametrização gama transposta vezes a matriz derivada de gama e das dimensões que foram escolhidas aqui. Esta matriz é uma matriz quadrada K por K. Portanto, vai ser a esta matriz que se tem que calcular o determinante e depois calcula-se esta raiz quadrada e, neste caso, a variável de integração passa a ser U minúsculo, que está a ser definido neste U maiúsculo. Pronto, como um caso particular e bastante importante, portanto, fazemos isto como uma observação. No caso de variedade M com uma dimensão, M com dimensão 1, M dimensão 1, temos uma curva, que pode ser uma curva em R2, em R3 ou em mais dimensões, mas pronto, mas imaginando que é um subconjunto ou de R2 ou de R3. Portanto, temos um parâmetro só e o cálculo do volume 1 para esta variedade M passa a ser dada por um integral, portanto, vamos supor, U menos X, um intervalo, que poderá ser um intervalo aberto, semi-aberto, semi-fechado. Podemos, sei lá, escrever, por exemplo, A, B, fechar em A, abrir em B. E, portanto, o volume 1 podemos denotá-lo como o integral. Portanto, agora, neste caso, podemos até fechar. Portanto, o que eu estou a tentar aqui observar é que incluir os pontos de fronteira ou excluí-los vai dar o mesmo resultado para o integral. E o que acontece neste caso muito particular é que a derivada da parametrização, de qualquer parametrização de uma variedade de dimensão 1, portanto, já agora podemos, se for o parâmetro t escolhido, isto é simplesmente um vetor. Portanto, isto fica a derivada gama' de t e podemos até usar a notação vetorial por cima. Portanto, na função integranda passamos a ter uma raiz quadrada. Vamos ficar com gama' transposto, que é uma matriz linha em ordem a t, pronto, mas podemos escrever assim, aplicada à derivada gama', portanto, isto vai ficar simplesmente 1 por 1,
portanto, escusamos de escrever o determinante, não é? Portanto, o determinante de uma matriz 1 por 1 é a própria entrada, e, portanto, raiz quadrada do que aqui está. Isto pode ser interpretado como o produto interno, e, portanto, claro que ficamos só numa variável. Portanto, isto reduz-se a um integral sobre um intervalo de a norma, portanto, fica simplesmente a norma de gama linha, podemos escrever de t, dt. Exemplificando a aplicação da última fórmula ao cálculo do volume 1, portanto, a este cálculo nós também dizemos que vamos calcular o comprimento do arco da curva, uma vez que M é uma variedade 1, de uma curva que é dada pela equação x² mais y² igual a 1 com y positivo. Portanto, o que estamos a dizer é que estamos interessados em medir o comprimento deste arco. Portanto, se incluirmos o y de poder ser 0, estamos a dizer que os pontos de fronteira estão incluídos, mas, mais uma vez, o integral é insensível à inclusão destes pontos. Portanto, se tivéssemos esta condição, o valor ia ser o mesmo. Portanto, mesmo abrindo aqui assim estes dois pontos, o valor do integral ia ser exatamente o mesmo. Portanto, isto é metade do perímetro da circunferência unitária e, portanto, já estamos mesmo à espera de um resultado que é metade, portanto, do 2π, que será π. Portanto, o comprimento deste arco é π. E vamos tentar obtê-lo com o método com a definição que acabámos de dar e, portanto, com o método das parametrizações. Portanto, já agora, depois escrevemos este resultado, mas vamos fazer isto com duas parametrizações. Portanto, começando por parametrizar o M, com uma das parametrizações mais usuais para partes das circunferências, que é cosseno de t, seno de t, sendo que o t agora vai ser o ângulo de 0 até π, portanto, com t entre 0 a π. Portanto, se não incluirmos os pontos, será aberto, ou seja, será uma inequação estrita. Depois podemos pensar numa outra parametrização no âmbito da função implícita. Portanto, este gráfico, aliás, o arco da metade da circunferência, pode ser identificada como o gráfico da função mais raiz quadrada, portanto, parte positiva da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, e que, portanto, vem simplesmente de resolver esta equação em ordem y e tomar uma das raízes quadradas, portanto, a parte positiva. Portanto, x será a nossa variável livre, que agora funciona como o parâmetro da parametrização, portanto, vamos chamar a isto a parametrização gama 1 e a esta a parametrização gama 2. Portanto, uma outra possibilidade, então, para parametrizar a metade da circunferência será o parâmetro livre x e o parâmetro y ser descrito como a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E agora o nosso parâmetro x vai de menos 1 a 1. Portanto, temos o x entre menos 1 e 1. Portanto, mais uma vez, a qualquer momento podemos incluir igualdades. Então, resolvendo o integral, portanto, estamos a calcular o comprimento do arco com o integral, primeiro de 0 a π, da norma, portanto, da norma de gama 1t, vamos escrever assim, linha, portanto, a derivada, dt. Portanto, derivando esta parametrização, ficamos com integral de 0 a π, norma do vetor, portanto, derivando o cosseno fica menos seno, derivando o seno fica cosseno, variável muda t. Portanto, a norma é a raiz quadrada de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, portanto, tudo esta função integranda fica simplesmente igual a 1. Portanto, primitiva é t, portanto, t de 0 a π,
e dá exatamente o resultado esperado, que é o comprimento de metade da circunferência, que é π. Pronto, deste lado, procedendo identicamente, mas agora com esta parametrização γ 2. Portanto, vamos ter que calcular a norma do vetor derivada, que agora fica com este aspecto 1. Andamos a derivar no parâmetro x, portanto, a x derivado dá 1. A raiz quadrada fica 1 meio. Podemos começar por escrever. Depois, a potência 1 meio fica derivada, dá menos 1 meio, portanto, fica com a raiz quadrada no denominador. E, finalmente, ainda temos que derivar em x o radicando. E o radicando derivado dá menos 2x. Portanto, temos que calcular o comprimento, portanto, a norma deste vetor de derivada. Portanto, este 2 simplifica com este 2 e isto há de dar uma expressão para o comprimento, que é uma raiz quadrada, portanto, fica 1 ao quadrado, que é 1, mais, agora fica em cima, x ao quadrado, e em baixo a raiz quadrada ao quadrado fica simplesmente 1 menos x ao quadrado. Portanto, e aqui estamos a fazer o integral em x. Esta expressão dentro do radical, dentro da raiz quadrada, pode ser simplificada e isto fica, reduzindo ao denominador comum, 1 menos x ao quadrado. Portanto, em cima fica 1 menos x ao quadrado mais x ao quadrado dx. Isto tudo ainda tem que ser posto dentro da raiz quadrada. Portanto, o menos x ao quadrado simplifica com mais x ao quadrado e isto fica com a função integranda 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Uma primitiva para esta função é o arco do seno. Portanto, isto há de ser igual à primitiva de 1 sobre esta raiz quadrada, que é o arco do seno de x entre menos 1 e 1. Portanto, o arco do seno de 1, ângulo cujo seno é 1, é π sobre 2, a subtrair ao arco do seno de menos 1, portanto, ângulo cujo seno é menos 1, é menos π sobre 2. E aqui está mais uma vez o resultado L igual a π a aparecer. Portanto, é π sobre 2 mais π sobre 2. Portanto, isto dá π. Moral da história, independentemente da parametrização escolhida, bom, pode dar mais trabalho ou menos trabalho, mas independentemente da parametrização escolhida, o volume K tem que dar o mesmo.